Olá pessoal, eu fiz esse vídeo aqui para mostrar como que eu uso, né, a documentação do Cake PHP. Por que é importante a gente saber como usar essa documentação certa, né? Porque tipo toda informação sobre o Cake PHP vai estar aqui. Não adianta você sair pelo Google, sair pelos fóruns, Stack Overflow, quando você tiver problema, porque 100% das vezes vai estar na documentação, você vai encontrar tudo o que você precisa para desenvolver, para quem está começando, para quem já tem projeto andando, para quem quer fazer deploy, sobre qualquer assunto, ele é muito rico, sabe? Essa documentação é muito rica e um dos motivos que eu gosto desse framework é por causa da documentação que ela é muito rica e a gente acaba encontrando tudo, assim, não tem nada que escapa, assim. Às vezes tem algum detalhe ou outro de interpretação que a gente acaba errando, mas batata que sempre as respostas estão na documentação. Então, por isso que eu decidi fazer esse vídeo, assim, para explicar porque no começo, quando você bate, assim, no primeiro contato com a documentação, pode parecer uma coisa de outro mundo, assim, nossa, tem muita informação, por onde eu começo, como que eu me viro ali, né? Então, por isso que eu fiz esse vídeo. Então, a documentação ela se divide em duas partes. Ela tem o book e o API. Eu vou começar pelo book aqui. O book, assim, quando você tiver... Para quem está no primeiro contato com o Cake PHP, vai começar pelo book. E vai começar aqui, nessa primeira parte mesmo. Eles já fazem nessa ordem aqui de grau mesmo de importância de acordo com o seu conhecimento, assim. Então, tipo, quem está começando agora vai começar por aqui mesmo, porque aqui ele já dá um panorama geral de como funciona o Cake, de como funcionam as camadas, como que ele aloca as classes dentro do framework. Então, isso aqui é interessante. Para quem nunca viu, que é o primeiro contato, comece por aqui mesmo, nessa parte aqui do preface aqui. E aí você vai ter já um guia bem prático, assim, que em pouco tempo lendo isso daqui, você vai conseguir colocar uma aplicação no ar, mesmo sem saber direito o que você está fazendo, porque é normal, mas você consegue, eles te dão assim um passo a passo bem intuitivo assim, bem claro do que você tem que fazer e em poucos passos você consegue colocar alguma coisa para funcionar. E então, para quem tá, é o primeiro contato, a minha orientação é vai por aqui, começa pelo dá uma lida nessa página que é curta, tem poucas coisas e também dali você já vai, ele já vai te dar links para você fazer um tutorial, ele já tem um tutorial ali para fazer um CMS, né, que é uma aplicação de exemplo que ele dá. Então você já vai conseguir ali dar seus primeiros passos com tranquilidade, assim, sem fazer nada muito sofisticado, tá? Entrando por esse início aqui. Um outro detalhe que eu não falei, a linguagem padrão é em inglês, mas existe a versão português também, que para quem tem mais dificuldade com inglês, dá para usar normalmente, tá? Não tem problema nenhum. Eu prefiro o inglês porque sempre tem alguma coisa ou outra que a interpretação não fica tão legal assim, apesar de ser muito bem feita essa tradução, eu prefiro manter pelo inglês, tá? Mas aí você pode mudar para português aqui e você vai conseguir entender também sem problemas, tá? Mas eu prefiro o inglês aqui, eu acho que ele é mais completo. Às vezes algumas coisas acabam escapando ali da tradução. Enfim, seguindo. Então, para quem está começando, começa por aqui. E depois aqui no Get Started também é para quem está começando, mas aí vem a parte de configuração, instalação e tal. Mas agora que você já entende, já sabe das camadas, de como que ele funciona, você vai querer esmiuçar um pouco mais, entender um pouco mais como funcionam as requisições. Isso aqui é uma parte que eu vira e mexe, eu tenho contato, eu tenho que dar uma consultada, porque é aqui que esse request responses, ele vai poder te explicar como funciona todo o ciclo de requisição e resposta do servidor para o cliente, tá? Ele faz todo esse ciclo de requisição e resposta. Então, é aqui que você vai ver como que você vai capturar os formulários, como que você vai responder JSON, responder XML, essas coisas, né? Cabeçalhos, headers, né? Então, isso aqui é legal, interessante descobrir porque é um fluxo bem peculiar, assim, do Cake que quando você pega esse fluxo, as coisas começam a fluir melhor. E aí ele já começa a quebrar as camadas. Então, tipo,
como ele é um MVC, né, é Model Controller View, então você tem aqui as camadas que você pode entrar e ver as classes delas, né? Então aqui dentro do controller tem as coisas do controller, ele vai explicar como funcionam os controllers e tal. Um outro detalhe muito importante também, voltando aqui para o início, é a parte de convenções, que também vocês vão ler aqui, as conventions. Tem um capítulo só sobre convenções que eu acho que vale muito a pena você ler de cara, para quem, isso voltando para quem ainda não teve contato. Para quem já sabe como que funciona, você vai direto aqui navegar entre as camadas. Então, quando você tem dúvidas sobre a camada controller, você vai ler aqui. Dúvidas sobre a camada de view, você vai ter aqui. Então, aqui ele vai explicar quais são as classes, os helpers, os temas, como que eu mexo com tema, como que eu mexo com layout, a parte de UI, né? Fica tudo na view. A parte de database aqui é o ORM dele, né? Então, aqui que ele faz a gestão das regras de negócio, onde é que eu coloco as regras de negócio, onde é que eu faço a conexão com o banco de dados, onde é que eu faço a gestão aqui das minhas entidades. Isso é tudo dentro do database Access e ORM. E o controller que faz a ligação, né, da camada view para a camada model e vice-versa, né? Ela que faz esse leve trás aqui. Então aqui seria ainda a parte básica ainda para quem está começando. Depois quando você domina essa parte básica aí, dificilmente você vai voltar a consultar aqui, é uma vez ou outra só. Aí já começa a entrar aqui as partes, assim, as classes, as áreas, né, de apoio à aplicação, porque até aqui, basicamente o que você conseguiu fazer é um CRUD, né? Mas quando sai do CRUD, quando começa as coisas um pouco mais avançadas, como rotinas de console, como debugar, como fazer o deploy, como mandar e-mail, aí você vai começar a entrar nessas áreas aqui, ó. E aí você vai estudar especificamente essas áreas. Internacionalização, login, paginação. Então aqui tem, quando você tem um assunto específico, você vai cair muito provavelmente nessa área aqui. E essas áreas são as mais comuns, assim, que normalmente as aplicações vão exigir, uma hora ou outra, a sua aplicação vai exigir que você tenha que ter um conhecimento sobre alguma dessas áreas, né? Então aí você vai acabar entrando aqui. Aí também tem a parte de utilitários também, que eu consulto bastante também, porque é difícil você decorar todos os utilitários, né? E ele tem vários utilitários bacanas para você usar no dia a dia, independente de qual camada você está trabalhando. Então tem muita coisa pronta para você lidar com arquivos e folders, né? Muita coisa pronta. Tem muita coisa pronta para lidar com arrays, né? Aqui com vetores e estruturas, né? E também tem a parte de HTTP, tem a parte de lidar com strings, números, datas, principalmente a gente que tem que traduzir tudo para o modelo de brasileiro, né? O esquema de data e hora. Então aqui é o lugar onde você vai aprender a formatar, fazer a configuração para a sua aplicação responder de acordo com os nossos padrões, né? XML, texto. Então, você tem uma série de classes aqui utilitários que você vai precisar usar durante o dia a dia, que vai te facilitar muito a vida, para você não ter que ficar reescrevendo algoritmo ou usando, sei lá, código de terceiros aí. Ele já tem tudo isso. Esse que é o importante, assim, esse que é o principal do framework, né? Ele já te traz um arcabouço ali de várias soluções prontas que você pode aproveitar. E aqui é o caminho para essa documentação. E aí depois, por fim, ele já fala um pouco mais sobre plugins. Aí é quando você tem uma necessidade específica. Então, tipo, eu quero colocar autenticação no meu site, eu quero entender como é que funciona o debug, quero brincar lá com o Elasticsearch. Aí tem a parte de filas também. Então já tem um plugin pronto para já te... O que são os plugins, né? Pedaços de códigos que você pode reaproveitar para várias aplicações diferentes. Você pode reaproveitar esse mesmo código entre vários apps. Aí você acaba extraindo para um plugin. Então já existem alguns plugins que a própria comunidade já criou, que são os plugins que normalmente a gente vai precisar usar dentro do sistema. Então esses plugins mais comuns, eles já estão listados aqui. Mas você pode
encontrar vários plugins aí pela internet, tá? É que esses aqui são os mais comuns, é que foram feitos pela própria comunidade aqui do CakePHP. Já tem teste, tem fórum para te ajudar a utilizar, etc, né? E aqui também, se você quiser umas coisas mais... Isso aqui também de vez em quando eu consulto, a parte de constante e funções mais utilizadas. Isso daqui também é raro eu ter que consultar aqui, mas está ali também para se precisar. Então, basicamente, é isso. Então, para quem não tem muito conhecimento, começa aqui. Para quem está começando e já passou por essa fase, vai focar mais o MVC, seria essa, para criar o MVC seria mais nessa parte, onde você vai ver direito a distinção entre as camadas e como funciona cada camada e como que é a ligação entre elas. Rota, essas coisas são tudo aqui, configurações, são todas nessa parte, é tudo nessa parte. Aí depois vem as partes mais avançadas, que já é como você vai deployar, que cuidados você tem que ter no deploy, como você vai debugar, rotinas de console, enfim, coisas mais avançadas que você vai ver aqui. Aqui está dividido por assunto, gerenciador, o sistema de eventos também, que é bem legal de usar. E aí já são os utilitários, que é aquilo que você usa no dia a dia para facilitar, para dar um boost no desenvolvimento, são essas classes. Então, essa parte aqui do book, ela é mais assim, para explicar como funciona, dar alguns exemplos e tal. Aí, indo agora um pouco para outra parte aqui, que seria a parte da API. A parte da API você tem que pensar um pouco diferente. Ali na parte do book, pesquisa para você entender dentro daquele contexto da aplicação, como que encaixa cada camada, como que encaixa cada classe. Aqui na API, você vai analisar cada classe especificamente. Então, tipo, quando você tem uma dúvida em uma classe específica, aí você vai entrar na API. Ela não vai te dar um contexto, ela simplesmente é uma lista com todas as classes que ele contempla, que o framework contempla, e aí você vai navegar aqui de acordo com os namespaces, ó, ele já faz pelos namespaces a organização para facilitar, e com o tempo você vai começar também começar a decorar os namespaces, os caminhos, as estruturas, e vai encontrar fácil a sua classe aqui. Você pode usar o search também, é lógico, né? Mas eu costumo vir já direto pelo namespace. Então, tipo, vamos supor, eu tenho uma dúvida sobre table. Eu quero saber se a minha classe table, ela existe algum método, de repente eu quero fazer um update em vários registros ao mesmo tempo, sem ter que, antes de eu buscar os dados e aplicar a atualização em cada registro, em cada entidade. Então eu vou lá no ORM, porque eu já sei que está no ORM, e eu vou achar a minha class table aqui, aí ele vai me dar a class table. E então ele já vai me dar aqui dentro do table tudo que é callback que o table contempla. Então eu vou conseguir pesquisar aqui, já vou descobrir todos os callbacks que ele contempla. Aí tudo que ele tem de constante, que eu posso aproveitar para alguma coisa, normalmente a gente não usa. Todas as propriedades protegidas e públicas aqui que ele disponibiliza, então você consegue ver a documentação de todas essas propriedades, e aí vem os métodos, né? Então, que nem eu tava com exemplo que eu queria encontrar um método que atualizasse tudo. Então, normalmente, eu vou dar um Ctrl F aqui, é alguma coisa com relação ao update, né? Ah, lá, eu já caí de cara aqui no update all. Então, se eu for no update all, eu já sei que é um método que ele vai fazer atualização em todas as ocorrências encontradas. E aí ele já me mostra aqui como que eu tenho que passar esse parâmetro, qual o tipo de parâmetro que ele aceita, quais são os parâmetros e qual é o tipo de retorno que ele me dá, né? Então aqui eu já tenho, aí eu já posso ir para minha aplicação e fazer a utilização desse método que eu acabei de descobrir como funciona aqui. Então, se você quer ter um panorama geral da classe sem ter que ficar abrindo fonte de framework, é pela API que você vai consultar. Ele te dá uma série de métodos aqui que é legal você, às vezes, até perder um tempo aqui dando uma lida aqui, mesmo que você não tenha interesse, porque às vezes você não está usando agora, mas no futuro você já vai lembrar que você leu lá que tem um método que pode te ajudar com aquele problema que você está tendo. Então,
é bem legal. Assim, hoje em dia eu acabo usando mais a API do que consultando lá no book, porque eu já tenho um certo conhecimento de como funciona todo o contexto do framework, né? De como funciona a ligação, onde estão as coisas. Então, normalmente, não tem muita novidade. Agora, na API é onde tem as novidades, ou a API é onde eu acabo recorrendo para poder lembrar que existe tal método, tal, porque é muito método. Imagina você decorar tudo isso de classe e método, né, de um framework. É impossível, né? Humanamente impossível. Mas você acaba, no dia a dia, decorando as principais, né, o que você está usando mais. Mas vira e mexe tem um outro problema que aparece que você fala, pô, será que não existe um método para dentro dessa classe que resolveria, me retornaria o que eu estou precisando, ou executaria a função que eu estou precisando? Então, seria isso aí dessa forma que eu uso essa documentação e, para mim, eu aproveito melhor a documentação assim. Então, espero que isso ajude também vocês a usar melhor essa documentação. Nunca vai precisar ficar recorrendo a fórum, a Stack Overflow, se você entender como funciona, porque está tudo aqui. Entender como que você encontra essas informações aqui, dentro da própria documentação do Cake PHP. Beleza? Valeu, pessoal!